leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu li no mês de agosto. Agosto foi um mês muito complicado na minha vida, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Teve muita coisa acontecendo, eu não tava muito legal, me sobrecarregou um pouco tudo que, aconteceu na minha vida. Além disso, teve o Agosto Cósmico, que foi aí um mês totalmente dedicado ao horror cósmico Lovecraftiano, mas no final das contas eu acabei aí utilizando os livros como uma forma de escape, então isso acabou sendo algo bom, positivo. Eu vou contar pra vocês tudo, então vamos lá! A primeira leitura que eu concluí no mês de agosto foi The Book of Chaos. The Book of Chaos é uma graphic novel, aliás, separada em 4 volumes, mas também tem, o compêndio, tudo junto. E eu acabei encontrando aqui no Kindle Unlimited, enquanto eu tava dando uma procurada pra ver o que eu ia ler, e me chamou atenção a capa, o nome, e aí eu pensei, deve ter alguma coisa a ver com horror cósmico, e eu estava correta. Aqui a gente vai conhecer um personagem, que é o Jack Stanton, e o Jack Stanton, ele acabou de participar de uma expedição aos Himalaias. Só que nessa expedição, todos os seus companheiros de viagem acabaram morrendo de uma maneira ou de outra, e ele encontrou dentro de uma montanha um orbe misterioso. Agora, já tendo retornado das cordilheiras, o Jack tá voltando aí pra Manhattan, o orbe tá vindo em um navio, e a sua maior busca, o que ele realmente quer, é fama. Ele tem aí um relacionamento meio conturbado com uma ex-namorada, ele perdeu esses amigos durante a viagem, mas ele não liga tanto, o que ele quer é fama. Tanto que agora só se fala no nome dele, porque ele escreveu um livro contando, a sua história, que é o Ant Jensen, e também falando um pouquinho sobre essa grande descoberta que ele fez. Tudo vai mudar completamente quando de repente o Jack, ele é lançado em anos e anos no futuro. E aí ele percebe o grande erro que ele cometeu ao tocar naquele orbe. Aquele globo era basicamente uma maneira de sinalizar demônios extradimensionais que tipo... Ei, aqui é a Terra, tem um monte de gente aqui pra vocês virem destruir, podem vir. E é o que acontece. E aí o Jack, ele vai ter sim a ajuda de algumas pessoas que estão tentando lutar contra esses demônios, mas essas pessoas também acabaram se tornando aí figuras meio bestiais por conta dessa invasão que aconteceu. E a gente vai acompanhar aí o Jack pensando sobre todos os erros que ele cometeu e tentando achar alguma forma de conseguir desfazer o que ele causou pra Terra. Assim, gente, eu achei a premissa muito interessante. Eu gostei do Jack como personagem principal, principalmente porque a gente vai ter aqui essa coisa de um ser humano, sabe? Que ele tem as suas qualidades, mas ele também tem muitos defeitos. E eu também gostei muito aí dos personagens secundários que vão ajudar ele, a tentar melhorar esse mundo de alguma forma, tentar reverter o que ele fez. Em questão de ilustração, eu gostei bastante, apesar de achar que elas eram bem confusas. Elas não têm traços muito delineados, e isso não é um problema. Até porque eu acho que a confusão aqui faz parte, já que a gente tá descobrindo junto com o Jack as coisas que estão acontecendo. Mas assim, até metade da história estava excelente. Eu estava adorando, eu estava curiosa pra saber o que ia acontecer. E aí, a história meio que desanda. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal que vai acabar aparecendo mais pro final, só que é tudo meio jogado. Isso porque eu tava lendo ali no Kindle, e aí eu ficava tendo que, ir e voltar, porque eu falava, gente, será que tem alguma página faltando? Porque simplesmente não havia explicação, não tem motivo, aquilo acontecia e acabou. Então parece que o começo, que é super desenvolvido, isso vai se perdendo à medida com que a história vai continuando. Então por isso eu acabei dando 3 estrelas, eu gostei da premissa, eu gostei desses personagens, mas eu achei que a execução, principalmente aí de 50% pro final, não foi tão legal assim. Depois, eu li 3 volumes de Providence, do Alan Moore, com ilustrações do Jason Burrows. Antes de falar de cada um individualmente, vou dar aí um panorama para vocês entenderem um pouco. Eu comecei a ler Providence no ano passado, li 3 volumes, gostei bastante, mas eu acabei não dando continuidade naquele momento, exatamente porque não são volumes rápidos e fáceis de se ler, quando, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que conhece muito da obra de Lovecraft, e tudo ali
tem a ver com Lovecraft. O próprio título, Providence, já fala aí de Providence, Rhode Island, que foi onde o H.P. Lovecraft nasceu. E aqui a gente vai acompanhar a história do Robert Black, que é um jornalista gay, judeu, que está vivendo aí numa época bem complicada, que tá tendo a lei seca, a quebra da bolsa, um monte de coisa acontecendo. E assim, ele vai acabar descobrindo sobre um livro francês, Sur le Monde, que aparentemente as pessoas leram e ficaram meio malucas. E a partir daí ele vai traçar um paralelo com O Rei de Amarelo, que é uma peça que aparece nos contos do Robert Chambers, que também fala aí sobre essa peça maldita, esse livro que as pessoas liam e enlouqueciam. E é lógico, tudo isso também falando sobre o Necronomicon que aparece nas histórias do Lovecraft. Mas aqui, em especial, existe um determinado livro, o Kitab, que muita gente fala sobre, mas não se sabe se é mito ou não, e ele decide que ele vai investigar mais sobre esse livro porque ele quer escrever uma história a partir disso. E é através dessas investigações que o Robert, depois de passar por algo muito traumático, ele vai sair daquele lugar onde ele está e ele vai começar a traçar aí uma jornada buscando achar esse livro, e no meio do caminho ele vai encontrar pessoas que de alguma forma conhecem mais sobre esse livro, que tem alguma informação, que podem de alguma forma ajudá-lo a chegar até ele. A parceria entre o Alan Moore e o Jason Burroughs já é antiga, porque antes disso você encontra histórias como The Courtyard e The Neonomicon, que são aí sequências de Providence, mas que foram criadas antes. Tudo isso tem a ver com as histórias do Lovecraft. E aí, este ano, no Agosto Cósmico, eu resolvi retomar essa leitura. E, gente, que maravilha, que assustador e que bizarro que tá sendo essa jornada aí de acompanhar o Robert em busca do Kitab. No volume 3, por exemplo, ele vai chegar até uma fazenda, né, de um senhor chamado Garland Watley. E esse senhor, ele fez parte de uma associação que era responsável por uma das cópias do livro. E aí ele vai contar pro Robert que essa cópia ficou aí em um colégio, né, em uma universidade, que seria a Universidade St. Anselm, que aqui também vai traçar um paralelo com a Universidade Miskatonic do Lovecraft, que também, por si só, ele criou pensando na Universidade Brown. E o interessante é que o Robert ele vai conhecer mais a família do Garland, a filha dele, a Letitia, o neto, e aí ele vai descobrir coisas bem perturbadoras a respeito dessa família. E aqui a gente vai ter muita referência ao conto O Horror de Dunwich, do H.P. Lovecraft. E o paralelo traçado é muito bem feito. Eu adorei poder ver aí essa história pelos olhos do Alan Moore, que ele mistura ao mesmo tempo essa coisa sobrenatural com a questão de talvez sejam só os preconceitos daquela época ou do próprio Lovecraft, mas enfim, acabei dando 4 estrelas e meia. Adorei esse quarto volume. No volume 5, o Robert finalmente vai até esse colégio, nessa universidade, e lá ele descobre que o bibliotecário não tá lá naquele momento, e aí, enquanto ele precisa esperar, ele investiga um caso ali de uma fazenda por perto em que caiu um meteorito. E aqui nós temos, né, uma clara referência à cor que caiu do espaço, do Lovecraft. E ele encontra uma garotinha de 13 anos, extremamente inteligente e bem articulada. E ela fala, olha, já que você precisa de um lugar pra ficar, fica na casa dessa senhora, que é a senhora Macy. Ele vai ficar ali no sótão dela por uns dias. E é estranho, porque essa casa tem uns ângulos euclidianos meio impossíveis. E aí ele começa a ter uns pesadelos bem estranhos com essa senhora Macy e com um rato. E é lógico que aqui a gente tá falando sobre os sonhos na casa da bruxa, em que existe a Keziah Macy, e o rato dela, Brown Jenkins, que eles conseguem ter aí acesso à nossa realidade através de um ângulo da parede que abre aí uma porta para um lugar extradimensional. Também gostei muito, eu gosto bastante dos traços do Jason Burroughs, eu acho eles firmes, eu gosto da coloração, eu acho que tem muito também do verde, dessa coisa, já que nos remete ao Lovecraft. E mais uma vez, eu gosto muito do que o Alan Moore faz aqui em questão de construção de personagem e de como ele utiliza as histórias do Lovecraft como referência. E aí, gente,
Eu li o volume 6, que eu acabei dando 4 estrelas, porque polêmico. Ele tinha tudo pra ser, assim, excelente, um grande clímax. Primeiro porque o Robert precisa de um lugar pra ficar depois desses pesadelos terríveis que ele teve. Ele vai ficar aí com um professor, o Hector North, que é uma referência ao Herbert West, que é o Reanimator do Lovecraft. E aí ele vai finalmente ter o primeiro contato dele com o livro, o Kitab, que aí o professor Wanted, que também seria aí uma referência ao professor Armitage, da Universidade de Miskatonic, que é o responsável por esse livro, vai finalmente permitir que ele leia, transcreva, analise. E vai ser muito interessante a nossa primeira visão desse livro, porque enquanto o Robert está ali lendo, tempo e espaço vão se confundir. E aí, a gente vai perceber que realmente o livro enlouquece as pessoas. Porque aí vem uma polêmica no final, que é algo que eu não suporto. É uma coisa muito típica do Alan Moore e que eu odeio, que é usar o estupro como uma maneira de fazer com que a trama continue. Usar aquilo como um plot device. Eu acho isso muito estúpido. Porque a trama, ela pode se desenvolver de várias maneiras. Você não precisa disso. E ele sempre coloca isso nas histórias dele. Eu entendo que aqui, por exemplo, a Elspeth, ela vai estar fazendo aí, às vezes, da antagonista da história a coisa na soleira da porta. Mas eu achei que esse volume tinha tudo pra ser incrível, maravilhoso, porque a gente finalmente tá aí na metade da história e finalmente, né, tendo contato com o Kitab. E aí vem o Alan Moore e faz uma coisa meio hipócrita, que é ele condena os preconceitos e algumas coisas extremamente problemáticas do Lovecraft, e eu acho que ele faz isso muito bem nas histórias, mas aí ele vai e ele faz isso, sabe? Que é algo extremamente problemático. Então é assim, meio que o sujo falando mal lavado, mas enfim, foi o que eu menos gostei até agora, porque tinha tudo para ser maravilhoso e não foi, por conta desse final que me deixou incomodada, mas estou empolgada aí para saber como é que a história vai continuar. Lerei os próximos 3 volumes em setembro e os últimos 3 em outubro, e aí venho aqui contar pra vocês. Então, eu li o livro do mês do projeto Lendo Christie, que foi O Misterioso Sr. Queen. O Misterioso Sr. Queen é algo completamente diferente de tudo que eu já li da Agatha. Porque aqui nós teremos um protagonista que, pasmem, não é o Sr. Queen, é o Sr. Satterthwaite. E esse senhor, ele tá passando aí a noite de Ano Novo, junto com alguns amigos, num casarão antigo, em que um homem morava antes, e esse homem se matou, ninguém sabe por quê. Mas eles estão meio que especulando isso, até que de repente, da meia-noite, alguém bate a porta e tem esse moço com umas roupas meio coloridas, que conta que o carro dele quebrou e que, né, tá muito frio, ele precisa de um lugar pra ficar enquanto o carro tá sendo consertado. E aí ele menciona que ele já esteve ali, mas antigamente, quando, né, um outro homem era dono desse lugar. E aí eles voltam a conversar a respeito do que será que aconteceu que levou esse homem a tirar a própria vida. A partir desse momento, o Sr. Satterthwaite, que já tem aí uma idade avançada, que é meio arrogante, ele se acha aí o patrono das artes, que ele entende da alma humana, ele vai começar a encontrar o Sr. Queen em momentos muito específicos e pontuais, quando mortes e crimes acontecem, geralmente ligados aí a amores e amantes, e ele vai ter aí o Sr. Queen como uma inspiração para que ele possa investigar e descobrir o que realmente aconteceu. Esse é um livro de contos da Agatha, mas também ele segue uma ordem cronológica. Só que é interessante você ver como esses dois personagens, eles são opostos e eles se complementam em todas as histórias. Mas mais do que isso, quando eu digo que essa história é muito diferente de todas as tramas que eu li da Agatha, é que ela possui um viés sobrenatural. A Agatha, ela é muito focada na questão do real, do que é fato, do que realmente aconteceu. Esse é o forte dela. E aqui, essa figura do Sr. Queen, você não sabe direito o que ele é. Cada um vê ele vestido de uma forma diferente. Como eu falei, ele aparece em momentos, assim, muito pontuais. E você só sabe que existe, sim, uma aura mística nesse personagem. Muita gente não gosta desse livro por conta disso, por fugir aí do que é mais típico da Agatha. Mas eu posso dizer que eu adorei, eu me diverti muito. E não só isso, mas eu achei que as histórias aqui apresentadas, apesar de algumas serem melhores, outras nem tanto, eu
gostei demais de como você vai tendo a construção desses personagens, de como cada uma envolve aí um mistério que precisa ser solucionado. E eu gostei desse lado mais sobrenatural da autora. Eu gostei disso de você não entender direito como leitor o que exatamente está acontecendo por boa parte da trama, mas ao mesmo tempo são histórias intrigantes, você quer descobrir ali junto com o protagonista o que está acontecendo e você quer também ajudar as pessoas da sua própria maneira. Então eu gostei bastante desse livro, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li no projeto Lendo Christie, pelo menos este ano, e eu sei que tem outros livros da Agatha, por exemplo, O Cão da Morte, que é focado nessa coisa de aspectos mais sombrios, então eu tô com muita expectativa pra ler, e assim, gostei muito de O Misterioso Sr. Queen. E então eu li os volumes 15 e 16 de Fruits Basket. O volume 15 foi muito interessante porque ele já segue aí os acontecimentos finais do volume 14, em que o Yuki, que é um dos protagonistas, ele acaba tendo um ataque de pânico e ele se lembra de coisas que aconteceram na vida dele, e aí ele vai finalmente se abrir com um amigo aí do Grêmio Estudantil e vai contar dos abusos físicos e psicológicos que ele sofreu com o patriarca da família Soma, que é o Akito, e eu achei muito interessante ver como, através da história que ele vai contar, você vai perceber como as outras pessoas tratavam ele, como os outros membros da família tratavam ele, e principalmente ver o quão terrível o Akito é. E ao mesmo tempo, enquanto ele tá podendo se expressar, você sente que ele tá tirando um peso das costas dele. Ele tá tomando as rédeas do seu próprio destino, e isso tá sendo sensacional. Também aqui, depois de ter assim um momento bem pesado, que foi aí descobrir mais da infância do Yuki, a gente tem um momento de descontração, um momento que eu ri muito, eu achei um ótimo alívio cômico, que os estudantes ali preparam uma espécie de peça da Cinderela com os nossos protagonistas, né, a Toru, o Kyo, outros personagens, né, que são amigos da Toru, como a Otani, a Hanajima, e é interessante porque cada um coloca ali a sua perspectiva dentro dessa história. Então não é exatamente Cinderela, mas é um reconto, porque cada um coloca ali um pouco da sua personalidade em cada um dos personagens. Então eu achei que foi bem equilibrado, teve aí um momento mais pesado e um momento mais leve. Eu gostei muito do que a mangaka fez aqui e realmente eu adorei esse volume. Já o volume 16, ele é bem louco, porque a gente vai ter aí uma visão do passado, presente e futuro de alguns núcleos aí de Fruits Basket. Primeiro a gente vai ser apresentado aos pais da Toru, ao passado deles, a Kyoko e o Katsuya, como eles se conheceram, como eles se apaixonaram. Sim, tem algumas coisas problemáticas, não vou mentir, mas foi interessante, na minha opinião, ver mais de como eles se apaixonaram, das tragédias que se abateram sobre eles e como a Toru, desde sempre, desde pequena, a empatia dela é capaz de salvar vidas. Depois a gente vai ter, mais voltando no presente, o Yuki conhecendo um pouco mais sobre a Mati, que é aí uma personagem que faz parte do Grêmio Estudantil e que ela meio que entende o Yuki. Ela é mais na dela, ela tem alguns surtos e o Yuki, ele consegue se identificar com a Mati e você vai ver que alguns sentimentos começam a se desenrolar entre eles. E por fim, nós teremos aí mais um ano novo que vai ter uma mega celebração na casa do Soma e dessa vez o Yuki vai participar, o Shigure já participa, então a gente vai ter a Toru e o Kyo indo Sky com o pai adotivo do Kyo, só que eles não estão contando com o fato de que a Rin, que é uma personagem que a gente já conheceu, que também é uma Soma, que tá tentando quebrar essa maldição dessa família, assim como a Toru, tá lá e ela e o Kyo não se bicam. E eu acabei gostando, eu achei que foi um pouco extremo como a gente teve essa mudança, né, de um núcleo para outro, mas eu gostei bastante também dessa história. Até agora eu tô gostando muito de Fruits Basket. Eu realmente tô adorando conhecer mais desses personagens, seguir essa jornada. Fruits Basket é sempre aquele momento do mês que eu acabo rindo, chorando, é sempre uma delícia. Depois disso, eu li um livro brasileiro contemporâneo chamado Outros Mais, da Ana Elisa Naveira.
Em outros mais, a gente vai conhecer um pouco da história do Tadeu, que é um homem que mora aí numa cidadezinha do interior, ele é bem solitário, mas as coisas estão para mudar, porque o Beto, que é um antigo amigo dele de adolescência, tá vindo aí da cidade grande pra cidadezinha pra visitar a mãe dele e visitar o próprio Tadeu. Eles também farão aí amizade com a Cíntia, que é uma moça que também veio visitar a sua mãe. E aí vai acontecer que o Beto e a Cíntia vão se engraçar, sendo que o Tadeu começa a gostar muito da Cíntia. Mas pra ele, um fracasso a mais, um fracasso a menos, não faz tanta diferença assim, porque ele não tem a melhor vida que você pode imaginar. Ele é muito solitário, exatamente porque o pai era alcoólatra e abusivo, a madrasta que ele amava morreu, e apesar de ser uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, também todo mundo ali meio que julga um ao outro. E ele, por conta de erros do passado, é julgado diariamente, então ele acaba vivendo ali na sua pura solidão. Até que numa bela noite, ele chega em casa e ouve uns barulhos estranhos. E qual não será a surpresa dele quando ele vai se deparar com um outro Tadeu na casa dele? E aí você vai ficar se perguntando se aquilo é um distúrbio mental, se é um sonho, se é algo sobrenatural. O importante é que o Tadeu, apesar de ter essas mesmas perguntas que o leitor tem, ele vai começar a ficar bem obcecado com a vida desse outro Tadeu, porque esse outro ele tem uma vida bem melhor. Esse Tadeu ficou com a Cíntia, esse Tadeu tem uma casa muito melhor, ele é mais endinheirado, ele tem a vida que o Tadeu que a gente tá acompanhando gostaria de ter. E aí, só lendo para acompanhar o que vai acontecer. Particularmente, eu gostei bastante dessa história. Foi uma delícia de ler. Ele é um livro muito rápido, muito simples. Ele faz você se identificar com o Tadeu, já que ele é um personagem que teve aí os seus erros e os seus acertos, e você torce para que ele tenha aí uma melhora na vida dele. E eu adorei como essa história ela é instigante, porque você começa a ler e você não consegue parar, porque você quer entender o que tá acontecendo, mas mais do que isso, você quer acompanhar a jornada do Tadeu. Você quer saber o que ele vai fazer. Você quer saber quais decisões ele vai tomar. Você quer ali, de alguma forma, estar junto com o Tadeu e entrar na história e falar assim, olha, faz isso, faz aquilo. Você vai se ver ali no lugar do personagem se questionando sobre os e se da vida. Então, foi um livro muito bom. Eu li rapidamente, porque, que nem eu falei, ele é muito fluido. Se você tiver a oportunidade, ele está disponível gratuitamente no Kindle Unlimited, então não deixem de ler outros mais. E como foi o Agosto Cósmico, eu não poderia ter deixado de ler algo do HP Lovecraft, que nesse caso foi esta coletânea The Complete Cthulhu Mythos Tales. Aqui nós teremos 23 contos, que são aí todas as histórias que reúnem personagens do Lovecraft que têm a ver com a mitologia do Cthulhu e dessas outras criaturas extradimensionais. Foi interessante porque a maior parte desses contos aqui eu já conhecia, porque são contos mais conhecidos, mais famosos do autor. No entanto, teve alguns aqui que eu nem tinha ideia que o Lovecraft tinha escrito. E é interessante porque alguns deles, ele foi ghostwriter, eram tipo histórias que tem a ver com fantasmas, e aí do nada ele falava que tipo, não, mas os fantasmas, na verdade, eles eram seres de outros lugares que tem a ver aí com essa mitologia Lovecraftiana. Ele não se aguentava, sabe? No geral, esse não é o livro mais completo de histórias do Lovecraft. O mais completo que eu encontrei até hoje é esse daqui, que é a ficção completa. Então você vai ter aí tudo do Lovecraft. Mas esse é o mais completo que eu encontrei exatamente nessa questão de reunir contos que tenham a ver com essas criaturas do horror cósmico criado por Lovecraft. Aqui, para você ter uma noção, alguns desses contos são favoritos para mim, como A Cor que Veio do Espaço, O Chamado de Cthulhu, Nyarlathotep, Dagon, O Horror de Dunwich, A Maldição de Ig, Um Sussurro nas Trevas, que eu sou completamente apaixonada. Este livro, lógico, é para quem lê em inglês, porque ele só tem em inglês. Essa é uma edição especial da Barnes & Noble, e assim, eu
amei ter essa experiência. Eu acho que foi muito enriquecedora pra mim. Ler Lovecraft é sempre algo muito agridoce, porque eu amo a mitologia que ele criou, mas ao mesmo tempo eu odeio os preconceitos que ele destila em todas as suas histórias. É sempre difícil você ler Lovecraft gostando dessa questão do horror cósmico, mas também vendo que ele era uma pessoa abominável. Então é um daqueles livros que vai te incomodar, que você não vai amar do começo ao fim, porque ele tem muita coisa problemática. Porém, para quem quer conhecer, para quem gosta de horror cósmico, que gosta de Cthulhu, Dagon, Azathoth, Nyarlathotep, Yog-Sothoth, todas essas criaturas, aqui este seria a bíblia aí pros amantes do horror cósmico do Lovecraft. E olhem a coincidência, a última leitura que eu fiz em agosto foi também a melhor leitura que eu realizei no mês, que foi Dio, do Junji Ito. Estou falando de Junji Ito, vocês já sabem que eu pago um pau pra esse homem. Eu acho ele um dos melhores contadores de história que já existiu na vida. É o meu mangaka favorito. E eu posso dizer que de tudo que eu li dele, Dio foi a história mais bizarra de todas. Aqui a gente vai ter o Tadashi e a Kaori, que é um casal aí de jovens que são namorados e que estão passando uns dias na praia, até que eles são surpreendidos por uma invasão na casa deles, que eles não sabem se é um bicho, se é um inseto, o que é. Quando eles vão ver, é um peixe, que tem aí umas pernas meio de inseto, mas que na verdade são mecânicas. Estranho, mas até aí tudo bem. E aí, quando eles menos esperam, eles começam a ver que a cidade ali costeira, aliás, toda a costa do Japão, está sendo cercada de animais marinhos que estão saindo das águas e que possuem aí as mesmas características, que são essas pernas meio insetoides e mecânicas. E aí o Tadashi vai procurar um tio dele, que é cientista, e que tem umas teorias bem loucas a respeito do que está acontecendo. Essa é literalmente a ponta do iceberg, porque o que você vai encontrar aqui é pura loucura. Principalmente quando essas máquinas que estão carregando esses seres marinhos começam aí a se soltar deles e acabam aí infectando como um germe a alguns seres humanos. E isso vai virando basicamente uma pandemia. Mas é algo levado tão ao extremo, e como essas máquinas funcionam, as teorias que se tem a respeito delas, se é uma coisa do exército, se é algo natural, se é biológico, o que se sabe é que a gente vai ter aí esses dois personagens lutando no meio de todo esse caos, já que o Japão está sendo tomado por essas criaturas, e principalmente aqui o Tadashi fazendo o possível para salvar a mulher que ele ama, enquanto tenta desvendar o que realmente está acontecendo em Dio. Além disso, esse mangá deluxe aqui, edição especial, ele ainda conta com 2 histórias extras no final, contos aí criados e ilustrados pelo Junji Ito, que também são arrepiantes e assustadores. Gente, como não amar Dio? Por mais que ele seja nojento, ele seja terrível, ele seja horroroso, ele vai te dar, assim, cada baque, cada mal-estar. Sério, não é para leitores que têm estômago fraco. Mas o objetivo do Junji Ito fica muito claro nesse mangá, que ele sempre fala que ele tem o objetivo de criar coisas que nunca foram vistas antes. Tudo que você vai encontrar em Dio, você vai ficando cada vez mais chocado e você fica muito surpreso de saber que tudo isso veio da mente de uma só pessoa. Eu amei a experiência que eu tive com o Dio, porque foi uma experiência única, sabe? Por mais que seja uma leitura incômoda, que tenha artes incríveis, mas ao mesmo tempo repugnantes, e que traz aí uma trama que vai ficar na sua cabeça, tudo isso, por pior que possa parecer, traz aí uma experiência única de leitura. Então, eu adorei Dio, foi a melhor leitura que eu fiz em agosto. É Junji Ito, né, gente? Não adianta. Falou Junji Ito, eu já estou aí aos pés desse homem, porque eu quero ler tudo o que ele criar. Recomendo Dio? Recomendo, mas com cautela.
Isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo para que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez no mês de agosto. Não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros, por favor, e ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.